Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo, né, para falar um pouquinho aí a respeito do processo de calibragem. Parece que o áudio fica chiando um pouco, mas eu acredito que vai dar para acompanhar. Então, assim, basicamente, né, o que é esse processo de calibragem? Ele é um grupo de pessoas, né, que geralmente possuem contato com o avaliado, que é como a gente chama quem está participando do processo de calibragem, sendo avaliado, né? E a gente utiliza alguns critérios para avaliar essa pessoa. Na Bem Brasil, a gente utiliza o conceito de competências e resultados. Competências, que são as competências do negócio e do nível da pessoa, gestão ou não gestão, e os resultados em projetos, resultados com metas, enfim. Isso tudo é o que a gente entrega, né, em termos de resultado, e competências como a gente entregou esse resultado. E além disso, quando a gente olha aí, né, um pouquinho o futuro, a gente avalia como que essa pessoa pode performar, né, num nível, num cargo de um nível aí um pouquinho de maior amplitude, de maiores atribuições. Então, competências e resultados a gente olha o passado e potencial a gente olha o futuro. E qual que é o grande objetivo disso? Né? A gente ter uma avaliação mais efetiva, mais precisa acerca do resultado daquela pessoa. Como a tomada de decisão ela é em consenso, então se torna mais fácil, né, a gente se embasar mais em exemplos, em evidências, em fatos e dados para a gente dar essa devolutiva para as pessoas. Então, quais que são as etapas? Né? A primeira, avaliação de desempenho potencial realizadas pelo gestor imediato. A de potencial, no primeiro momento, o gestor não dá devolutiva, ele só fala a respeito dela para o avaliado depois do processo de calibragem. Reunimos, então, para fazer as reuniões do comitê, né? A partir daí, dessa reunião, né, durante a reunião, o gestor ele abre apresentando o dossiê do colaborador que está sendo avaliado, ele fala um pouquinho a respeito das competências e também do potencial. A partir desse momento, ele sugere qual quadrante no Ninebox ele acredita que aquela pessoa esteja alocada. Então, a partir desse momento, o grupo, né, que participa do comitê, começa a questioná-lo, fazer perguntas, né, pedindo exemplos ou dando opiniões, contando algumas situações que já aconteceram aí com o avaliado, né? E nesse comitê nós levantamos os principais pontos positivos do perfil dessa pessoa e os pontos de melhoria, oportunidades de melhoria, para que o gestor possa conduzir esse comitê. Dentro do BBB, nós estamos incluindo aí no processo de calibragem os mentores. Por que é importante que os mentores participem? Porque, primeiro, né, para eles terem acesso e já acompanhar desde o início como que o gestor verifica a performance potencial daquele colaborador, para ele ouvir também algumas partes envolvidas e para ele ter subsídios, para ele poder conduzir aí o processo de mentoria junto com o avaliado. E aí, então, ocorre-se, né, o momento da devolutiva, onde o gestor imediato vai conduzir junto com o mentorado, junto com o BBB. Então, quais são os fatores que a gente aborda no nosso processo de calibragem? As competências, né, do negócio, que são aplicadas a todo mundo, e a do nível de gestores, que no caso seria a visão estratégica, liderança, assertividade, inteligência emocional e gestão de conflitos, e para os não gestores, relacionamento interpessoal, disciplina, solução de problemas, flexibilidade e competência técnica. E no potencial, o que a gente avalia, né? Como que essa pessoa ela lida com outras pessoas, como que essa pessoa ela, como se comunica com os diversos públicos, se ela tem uma capacidade de persuasão, se ela sabe se colocar no ambiente. Em agilidade com resultados é o quanto essa pessoa vem entregando resultados com consistência, né, durante o período dela de trabalho aqui dentro da empresa. Agilidade com mudanças, que tem muito a ver com o nosso processo de calibragem, né, o nosso processo de
de assim, da pessoa realmente, de fato, receber um feedback, utilizar aquilo a favor dela, tem muito a ver também com o nosso valor da flexibilidade, enfim. Agilidade mental é como a pessoa ela reage com conhecimento. Se ela consegue captar informações de outros setores e trazer essas informações para a área dela, trabalhar essas informações de forma positiva para o setor, se ela é uma pessoa preocupada em estudar, se é uma pessoa preocupada em se desenvolver constantemente. E o autoconhecimento é como ela lida com as emoções, se ela se conhece, se ela tem uma boa capacidade de reconhecer, né, tanto as fortalezas quanto as oportunidades de melhoria do perfil dela. Então aqui a gente tem a matriz Inbox. Quando o gestor avalia a pessoa, né, lá dentro do comitê, ele sempre vai pensar. A linha A, aqui olhando o potencial, ou seja, a pessoa atuando num cargo de maior amplitude, ou seja, o cargo que ela pleiteou para o BBB. Quando o potencial dessa pessoa ainda está abaixo do que se espera para o cargo, seria essa linha A. Quando o potencial está dentro do que se espera para o cargo futuro, aí, linha B. E quando o potencial é certeza, tipo assim, é só lapidar um pouquinho a pessoa, a gente o gestor classifica aí, né, na linha C. E olhando o desempenho, que é aqui as colunas, olhando o cargo atual, considerando tanto resultados quanto competências. A pessoa ela tem um desempenho, né, considerando resultados e competências, ainda abaixo do que se espera para o cargo. Então, provavelmente, a pessoa vai ficar alocada aqui em 1. A pessoa ela entrega tudo que se espera para o cargo, tanto em termos de comportamento quanto em termos de resultado, né, competências e resultados. Provavelmente a pessoa é 2. E quando a pessoa é coluna 3, é porque a pessoa sempre entrega a cereja do bolo. Ou seja, além dos resultados, além das competências, do comportamento, de fato a pessoa realmente sempre entrega algo mais. Então aí seria aqui, a coluna 3, né? Então daí que a gente traduz, né, o quadrante, um A, um B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, enfim. Vamos continuar aqui, né? Quais que são então as principais regras do processo de calibragem? O gestor é quem abre, né, falando aí, avaliando ou apresentando a avaliação de potencial do avaliado. Na sequência, ele sugere o quadrante que a pessoa está, ele acredita que a pessoa está alocada, e a partir desse momento ele vai ser o último a falar. Então ele vai ouvir as opiniões, as percepções de todas as pessoas dentro do comitê. Então ele vai ouvir sem interrupções. Geralmente a gente sempre busca citar exemplos e evidências. Então eu não posso falar a pessoa é chata, isso é um rótulo. Então a gente sempre trazer eventos que aconteceram, evidências de fato que ilustram aquele comportamento da pessoa. Se a gente não tiver condições de opinar aí dentro, né, do processo de calibragem, isso vale muito para os mentores, porque às vezes não tem uma relação tão próxima com o mentorado, então vamos fazer perguntas. Me dá um exemplo de uma situação que essa pessoa conseguiu lidar com um conflito interno aqui no trabalho. Quais foram os últimos grandes resultados que essa pessoa entregou na área dela, aqui dentro da Bem Brasil? Então, nós passamos aí pela última sessão de coaching, né, a arte de fazer perguntas, vai ser um excelente momento para a gente praticar. Nós também não podemos simplesmente nos basear pelos últimos acontecimentos. Então, vamos pensar aí, né, durante todo o ciclo, considerando o último ano aí, né, ou até toda a trajetória, mas focando mais no último ano. Uma coisa importantíssima é nós mantermos a confidencialidade de todo o processo. Então, a lei de Vegas permanece. O que for falado no comitê de calibragem fica dentro do comitê de calibragem. Até no momento da devolutiva, o gestor não deve citar nomes, ok? E o gestor, no final, aí, né, com a ajuda da Marinha e da Carla, nós vamos verificando qual que é de fato o quadrante que aquela pessoa está alocada, e o gestor ele tem que estar confortável com essa decisão colegiada.
alguns pontos de atenção para a gente precisa ter estrutura, né? Os líderes têm que estar envolvidos, não podemos fazer comentários sem evidências, né? Saber a hora certa que a gente pode se posicionar, não desmerecer a opinião do outro, não criar polêmica, né? Enfim, alguns pontos aqui que a gente já está, como se diz, careca de saber. Dentro, então, do comitê de calibragem, qual que é a composição? Geralmente ele é composto, né, pelo superior imediato, o gestor e o gestor, um par, o RH e um cliente interno. Aqui a gente está trazendo a figura do mentor. Além disso, a gente traz a figura aí da Marina e da Carla, né, como consultoras externas, que estarão nos auxiliando. Dentro da pré-calibragem, o gestor ele precisa analisar, né, o resultado da avaliação de performance, a de potencial, pensar em evidências que ilustrem isso, anotar possíveis ações de desenvolvimento que ele acredita que sejam importantes para o avaliado e preparar para responder as perguntas, né, dos membros do comitê. E nós que estaremos no comitê também como avaliadores, é importante nós analisarmos o resultado da avaliação de performance da pessoa, nós também refletirmos a respeito da trajetória, né, que nós temos junto com essa pessoa dentro da empresa, para também trazermos evidências. E a gente também pode pensar previamente aí em algumas perguntas, né, que sejam importantes aí para as discussões durante o processo de comitê. Aqui nós temos o papel da consultoria, né, que é o que elas fazem diante do processo, o RH também, que a gente está em um papel mais de auxiliar, né, tirar dúvidas, enfim. Durante a calibragem, o gestor ele fala, né, a avaliação de potencial e depois ele tem que ouvir a opinião de todo mundo. Depois, sim, ele pode aí se manifestar mais ao final. Fazer perguntas, né, sobre evidências, fatos e dados que justifiquem a opinião dos membros do comitê. Se posicionar com relação às competências, comportamentos e os resultados, metas aí do avaliado. E sugerir ações de desenvolvimento. E é importante também o gestor ele anotar todos os pontos relevantes para ele posteriormente conduzir a devolutiva. E nós, avaliadores, lá durante o processo, fazermos perguntas, opinar sobre comportamentos e situações específicas, né? Dar parecer a respeito do potencial, fazer perguntas específicas a respeito das agilidades de aprendizagem. A consultoria, né? Elas conduzem o processo de calibragem, então elas conduzem e registram os feedbacks que posteriormente aí o gestor vai estar conduzindo com todos os avaliados. No pós-calibragem, o gestor ele precisa agendar essas devolutivas. Nós sugerimos aí no máximo 15 dias para que essa devolutiva seja realizada. Ele se prepara, né, para essa reunião e conduz a devolutiva com argumentos consistentes e objetivos, o nosso feedback, né, e discute a respeito de possíveis situações aí advindas do posicionamento na inbox. A consultoria, né, ela elabora os dossiês e encaminha os dossiês para todos os gestores. E o RH está no papel aí mais de orientação, de apoio, né, e também é ele que controla as devolutivas, se foram realizadas, como que foi, se o PDI foi concretizado, em que pé que está, enfim. Aqui só uma imagem para ilustrar, né, performance. A gente olha o retrovisor do carro, olhando o passado, aquilo que a pessoa entregou até agora, mas a gente se concentra mais no potencial, né? Então no para-brisa, olhando o futuro ali. Então, o potencial é o cargo futuro que a pessoa estará. Aqui nós temos as agilidades, né, de aprendizagem, 5 agilidades, que é a mental, né, com resultados, mudanças, pessoas e autoconhecimento, que nós até já falamos muito a respeito delas aí, né, que tem um material também de apoio que apresenta essas agilidades. Quem quiser pode me pedir que eu encaminhe para vocês. Aqui só uma importante pesquisa, né, que relata que 93% dos autopotenciais eles apresentam alto desempenho e 7% apenas dos altos potenciais não apresentam alto desempenho. 71% de profissionais de alto desempenho não necessariamente apresentam alto potencial.
e 29% dos profissionais de alto desempenho geralmente apresentam alto potencial. Interessante isso, né? Aqui nós temos um vídeo a respeito dos vieses cognitivos. Viés de confirmação, eu vou falar, não vou colocar o vídeo aqui, né? Mas eu posso até mandar o link junto. Viés de confirmação, aquilo quando a gente se atém só a pegar situações em que confirme aquela opinião que a gente tem do avaliado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses vieses, porque eles podem atrapalhar todo o processo de calibragem. O efeito auréola, né? Eu tenho o risco de atribuir no último período aí, né, para aquela pessoa, eu me atenho só a coisas positivas ou só a coisas negativas que aquela pessoa tenha feito. Então eu julguei só coisas positivas ou só coisas negativas e não penso no todo, né, no ciclo como um todo. Atribuição é quando a gente atribui ao resultado da pessoa situações externas que não caibam a ela. Por exemplo, fulano só teve um bom resultado porque o mercado estava numa boa época, ou seja, o mercado eu não posso atribuir isso ao resultado da pessoa, eu tenho que pensar na pessoa em si, o que ela fez, mesmo que o ambiente estivesse ajudando, né, o que a pessoa de fato fez para conseguir os resultados. E heurística de disponibilidade é quando a gente tem na nossa mente só coisas recentes, fatos recentes, então a gente precisa evitar isso, a gente tem que pensar no ciclo como um todo, e não só no que aconteceu aí e que está mais recente na nossa memória. Né? Então aqui está falando um pouquinho desses vieses, né? O viés da recência, que é o de heurística de disponibilidade, o halo ou Hord, né, que tem muito a ver com o efeito auréola, o viés de confirmação, né, que a gente tenta procurar coisas na memória que só, ou coisas dentro do comitê que só venham para confirmar a opinião nossa que a gente tem a respeito do avaliado. E aqui algumas perguntas que a gente pode fazer em todas as atividades, né? Agilidade mental, com pessoas, com mudanças, resultados e autoconhecimento, para a gente facilitar aí e para a gente realizar essas perguntas durante o processo de calibragem. Aqui algumas dicas, né, para os gestores e como eles devem conduzir aí o feedback, né, devolutivo após o comitê de calibragem. Tudo isso daqui a gente também vai fazer dentro, né, do BBB. Então, durante a devolutiva também, o que pode ser feito, follow-up depois, enfim. Aqui é o material da Carla, né, e da Marina, que elas disponibilizaram para a gente. E assim, pessoal, eu espero que tenha sido esclarecedor, né? O papel dos mentores aí, então, vão ser mais de fazer perguntas, de ouvir, né, de entender um pouquinho o perfil como um todo do mentorado, até para subsidiar aí o futuro, né, para subsidiar aí o nosso programa de mentoria organizacional interna. Então, muito obrigada a todos e espero que tenha sido útil.